Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez, onde trazemos o estudo bíblico para você ter maior conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 23. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então já pegue a sua Bíblia para acompanhar esse estudo bíblico. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos, e esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta, de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra e diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar. Então Abraão ele disse: Olha, que eu possa sepultar minha morta aqui no local que eu vou escolher. E eles disseram: O senhor é príncipe. Mas por que eles disseram isso? Pelo exemplo que Abraão dava. Abraão andava em retidão, andava com Deus, e ele era um farol de luz que iluminava para aquelas pessoas que estavam em pecado naquela cidade, que estavam no caminho errado, como deve ser o caminho reto. E nós cristãos devemos ser farol para iluminar o caminho dessas pessoas que hoje estão perdidas, assim como Abraão era. Que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança do sepulcro, no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, eteu Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, dou para que sepulte a tua morta. Ou seja, quando ele ouviu, ele diz: Eu não vou te vender, eu te dou. O senhor é justo diante de nós, eu não vou te cobrar. Só que Abraão ele não queria dar, ele queria pagar, né? Para depois não ter desculpa. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efraim, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morte. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é 400 ciclos de prata. Que é isto em mim em ti? Sepulta a tua morte. Aí ele diz, primeiro Abraão disse para ele, né? Me diga o preço, eu vou comprar, eu vou pagar. E ele disse: Que isso, senhor? Ali custa 400 ciclos a terra com a capela. Que isso entre mim e vós? Não vamos brigar por causa de 400 ciclos. Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos do filho de Et, 400 ciclos de prata corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, em frente a Manre, e o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo do campo que havia, que estava em todo o contorno ao redor. E aí, quando ele disse aquele valor, Abraão foi ali e pesou os 420 ciclos de prata, moeda corrente dos mercadores da época, e pagou na frente. Só que ele não estava vendendo, mas ele disse o valor que valia ali. Só que ele não queria vender, ele queria dar para Abraão. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos que estavam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E esse lugar é para onde Jacó foi sepultado, e também levaram os ossos de José. Assim o corpo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. E aí foi confirmada a compra a favor de Abraão, né? Para não ter aquele, não, o cara se apossou, porque amanhã depois morria o dono do campo, os herdeiros diziam que não, que era deles. Então assim ele comprou para ficar tudo de maneira correta, transparente e limpo. E que a gente siga o exemplo, né? Fazendo as coisas sempre retas, porque isso agrada a Deus. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.